Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Universidade Wietzler. Hoje a gente recebe aqui o nosso diretor executivo, Lucas Wietzler, para a gente conversar um pouco sobre visão de negócios e o futuro do Grupo Wietzler. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre os planos para esse ano. Eu já gostaria de abrir o nosso bate-papo, Lucas, pensando de uma forma muito macro, de uma visão aí muito executiva dentro do nosso setor e do nosso negócio, porque eu gostaria de ouvir, né, é sempre importante te ouvir, falando sobre a nossa estratégia, falando sobre as nossas entregas e os nossos desafios, principalmente para esse ano agora que a gente está começando, que ele vai ser tão marcante na vida de todo mundo, ainda mais de quem está no setor elétrico. Então, para a gente abrir com chave de ouro, vamos dizer assim, o nosso bate-papo, ouvir um pouco de você sobre a nossa estratégia para 2024. Qual que é a sua visão para esse ano dentro do Grupo Wietzler? Bom, o Grupo Wietzler vem com uma estratégia bastante clara e constante, né? A gente, dentro da nossa história, a gente tem tomado atitudes e decisões corretas que têm nos levado a uma posição de bastante crescimento. E dentro da Wietzler a gente não tem a cultura de mudar drasticamente a nossa estratégia, né? A gente acredita muito numa construção de longo prazo, numa visão de longo prazo, né? Nós não estamos olhando para 2024, mas nós estamos olhando para uma avenida de crescimento que nós enxergamos diante de nós. Falando de estratégia, né, nós sabemos exatamente aquilo que nós somos e aquilo que nós não queremos ser, né? Eu sempre digo que é muito importante a gente saber aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é, né? Porque muitas vezes durante a trajetória da empresa tem muitos movimentos de mercado, tem muitas movimentações que muitas vezes podem tirar o nosso foco. Então a Wietzler veio, desde a sua fundação, focada no atendimento de consumidores de múltiplas unidades consumidoras, consumidores menores, consumidores de varejo, e isso nos posicionou muito bem para essa abertura de mercado. Então, a nossa estratégia continua sendo atender bem os clientes da Wietzler, sempre com excelência, entregando um produto de qualidade, manter uma constância comercialmente. Então, nós buscamos uma constância, então um crescimento constante, repetir as coisas que deram certo até hoje. Então, eu sempre falo, o que nos trouxe até aqui, né? Então, o que nos trouxe até aqui, grande parte dessa estratégia permanece, tanto comercialmente como tecnicamente, a cultura nossa permanece. É lógico que nós acrescentamos mais tecnologia, novos canais comerciais, novas formas de vender, mas o foco no treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Eu tenho falado muito para a liderança, foque em treinar mais pessoas, criar uma sistemática para que a gente tenha uma formação mais eficiente de pessoas, um desenvolvimento mais rápido, mas a nossa estratégia é essa, é focar agora nesse momento na abertura de mercado, nos consumidores varejistas, estruturar toda essa nova plataforma para atender esses clientes, continuar vendendo serviços de gestão, comercialização de energia, mas com foco no atendimento do varejo. Perfeito, perfeito. E eu gostei muito que você abriu a sua fala, inclusive aqui hoje, falando sobre esse mercado dinâmico.
Se tem uma coisa que a gente tem certeza no nosso setor elétrico, no nosso mercado de energia, é que as coisas mudam, as regras elas vão se adaptando. A gente tem claramente uma virada de chave agora de leis, normas que estão olhando para o varejista, que estão se adequando a essa chegada desse novo consumidor para o setor elétrico. E eu queria entender um pouco mais também, dentro desse olhar, dessa dinâmica toda que a gente encontra no mercado, como que está o nosso posicionamento dentro desse mercado que é tão dinâmico. Quando o consumidor ele pensa no grupo Witzler, ele lembra de quais características, sabe? Nós somos conhecidos pelo quê? O mercado conhece o grupo Witzler pelo quê? Sabe, tendo essa visão de fora? Bom, quando a gente sempre fala com o mercado, né, a gente sempre ouve um feedback que o pessoal se assusta com a nossa velocidade de crescimento, né? A Witzler sempre, ela começou muito atrás em relação ao tempo e rapidamente conseguiu um espaço extremamente relevante no setor, muito competitivo. Então essa velocidade é reconhecida pelo mercado e também a qualidade na prestação de serviço, né? Todo mundo reconhece aí que a Witzler é uma das melhores gestoras de energia, que oferece uma solução, um atendimento bastante diferenciado. Então, eu diria que é esse espírito de excelência, de fazer o melhor, entregar o melhor, trabalhar de uma forma bastante correta, né? Dentro do setor a gente vê muitas casas aí comercializadoras com um passado bastante obscuro aí, né? E a Witzler, ninguém tem nada a falar de nós, né? A nossa credibilidade no mercado é muito grande, a nossa reputação é muito boa, e tanto perante os parceiros quanto perante os clientes, né? Então acho que essa excelência em tudo que a gente faz, o que a gente busca fazer. Perfeito, perfeito. E eu vou matar uma curiosidade um pouco aí que eu tenho também, que eu sempre bato papo aí no meio dos corredores, time comercial, os times técnicos. Mas ouvir o Lucas é sempre importante para a gente entender aquela diretriz certa, ouvir de fato a estratégia nossa diária, perene, que a gente está olhando para o futuro. Mas antes de mais nada, eu queria falar do nosso produto, né? Olhar para essa entrega que a gente tem atual do ano de 2024, que é justamente o Economia Exponencial. E se eu pudesse fazer a pergunta de R$1 milhão aí para você, Lucas, retomando aquele Lucas do comercial que você trouxe no nosso último encontro, fala assim, Lucas, por que o Economia Exponencial é a melhor solução para o consumidor varejista hoje do nosso Brasil todo? Por que um consumidor ele escolhe o Economia Exponencial e não alguma outra solução? Bom, ele é um produto que alia sana algumas dores do consumidor, né? Então, ele gera economia, né? Sustentabilidade, zero investimento. Então, hoje o Brasil vive um momento que a maioria das empresas não tem uma capacidade de investimento, juros altos, taxa de juros alta. Tudo isso diminui a liquidez, a quantidade de capital no mercado e acaba gerando uma escassez de capital. Então, quando a gente chega para o cliente com uma solução que ele não precisa investir nada, vai ter uma economia, vai ter um atributo ambiental, uma energia limpa, renovável, e tudo isso embrulhado com atendimento de qualidade, serviço, excelência, é um produto único, né? A gente vê o mercado oferecendo a energia, né? Então a maioria dos nossos consumidores eles vendem energia, e a nossa história aí ela mostra que um cliente que não é cuidado ele perde aí de 5 a 10% do valor da conta dele com estouro de demanda, reativo, THS, etc.
Então, a Witzler quer entregar algo mais, quer fazer a gestão, vender energia, trazer economia, mas manter esse cliente como um cliente de gestão. Então, a gente busca aliar todas essas componentes num produto único, um produto que dá a possibilidade de flexibilidade total para o cliente, permite ele trocar de fonte automaticamente, permite ele ter praticamente as mesmas regras do cativo quanto a desligamento de unidade, quanto a encerramento de contrato. Então, esse produto certamente é o melhor produto do mercado. A gente ouviu aí de alguns players do mercado que inclusive copiaram o nosso produto, falando, olha, o único produto que fecha a conta e que realmente funciona é o produto de vocês, e a gente está copiando, né? Então, realmente a gente vê, por exemplo, a gente viu algumas casas oferecendo um desconto garantido, mas um desconto garantido Mandrake, né? Ele te vende 30% de desconto, mas não entra na conta alguns atributos, então o 30 vira 20. Eu acho que é um caminho pouco ético aí de algumas casas de vender um produto dessa forma. Muitas casas vendendo dessa forma. A gente vê outras casas vendendo num preço extremamente baixo, incluindo encargos, incluindo um monte de coisa, e a gente entende que esse produto vai dar prejuízo. E quando a gente olha nesse mercado nosso, a gente entende que quando dá prejuízo, a maioria das casas não tem uma estrutura de capital para suportar esse prejuízo, ainda mais quando a gente fala de encargos que nós já tivemos no nosso histórico, encargos aí acima de R$100 num passado recente. Então a gente vê algumas casas assumindo um risco demasiado que pode gerar alguns problemas. Então a gente tem a certeza que o cliente que contrata economia exponencial ele vai ter a economia, vai ter o certificado de energia renovável, vai ter uma prestação de serviço de excelência e vai ter segurança na entrega. Nós vamos entregar o produto. Quando ele compra de uma casa que dá um desconto garantido de 35% e dá 20%, ele está comprando algo e não está recebendo, né? Quando ele compra de uma casa que faz um preço de atacado mais R$5, incluindo encargos, incluindo tudo, ele está comprando, mas provavelmente em algum momento ele não vai receber. Ou então alguém vai bater na porta dele e falar, ó, filho, olha, vou ter que subir R$100 o seu preço. Então ele não tem previsibilidade, ele não tem segurança naquilo que ele está contratando. Dentro da Witzler a gente tem a certeza de que vão se passar os 60 meses de contrato, esse cliente vai renovar conosco por conta da transparência do nosso produto. Eu não acredito numa venda que não tenha transparência. O produto Economia Exponencial é o produto mais transparente do mercado, né? Nós vendemos a fonte, a energia sem desconto. Se for o melhor para o cliente, o desconto, a gente inclui desconto. Os encargos são repassados de uma forma transparente para o cliente. É 100% transparente. Ele sabe quanto ele paga no mercado regulado e ele sabe exatamente quanto ele paga no mercado livre conosco. Então, essa transparência para nós é muito importante. Então, eu vejo que tiveram muitos aventureiros nesse produto, nesse produto varejista, mas a gente já vê o mercado amadurecendo e certamente, infelizmente, esse amadurecimento às vezes custa caro para alguns clientes que optaram por um caminho mais fácil, mas vamos em frente, vamos manter a rotina, explicar para o cliente que o nosso produto é o mais seguro, é a melhor forma de se contratar, porque realmente uma empresa que assume integralmente os encargos,
né, eu te vendo a R$ 130, assumo integralmente o encargo. Nós tivemos aí no momento da crise hídrica 2021 encargos a R$ 120. Então, essa conta chega. eu vou te vender energia por R$ 10. Então, como que essa conta fecha? Essa conta não fecha. Então, o cliente está comprando algo achando que está extremamente seguro e não tem essa segurança. Então, por esses e outros motivos, o produto Economia Exponencial é o produto que traz mais segurança, transparência e qualidade para o consumidor. Perfeito, perfeito. E depois dessa aula de vendas, entendendo um pouco melhor aí as características do nosso produto, para a gente poder entregar esse nível de excelência, esse produto de tantas vertentes que sana tantos problemas do nosso consumidor ali, que está aderindo, que está comprando o nosso produto, tudo isso vai ter que ter muito suor do lado de cá para a gente poder sustentar, poder entregar migração, atendimento, faturamento, toda essa parte interna nossa para poder sustentar esse produto excepcional, ela vai precisar ter muito cuidado e ela vai ser muito bem cuidada por todos os nossos times. Mas ouvindo de você, Lucas, o que você enxerga como os principais cuidados nesse momento de transição, nesses primeiros meses que a gente está tendo de entrega agora do Economia Exponencial? Internamente aqui, o que você enxerga como os maiores desafios operacionais, vamos dizer assim, para a gente? Bom, a gente não tá começando agora, né? Então, isso é um ponto importante. Nós estamos numa maratona, né? Vai ser dada a largada, mas a gente já treinou bem, já corremos 21, já fizemos 42 algumas vezes, já fizemos o nosso plano de treino em dia. Então, a largada foi dada, mas a gente está saindo bastante confiante, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Tem muita gente que espera dar largada para começar a treinar. Aí não vai chegar, né? Vai dar cãibra, vai dar fadiga, vai romper o músculo, vai para a enfermaria e não vai terminar a prova. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Eu não posso afirmar que a gente vai ser o campeão dessa corrida, mas nós nos preparamos para ser o campeão. E a gente está correndo num ritmo estamos na disputa desse pódio, né? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. E isso traz um conforto, né? Quando você entra numa competição preparado, né? Sabendo como vai ser, sabendo os passos à frente, você consegue antever possíveis problemas. Então, para nós, não é confortável, né? Você correr uma maratona não é confortável, desde o primeiro quilômetro até o 40º quilômetro, todos os quilômetros têm o seu desafio, mas nós começamos essa corrida sabendo exatamente aquilo que a gente tem que fazer, desde a migração, né, equipe de tecnologia que dá o suporte, o atendimento, etc., financeiro. Então a Witzler fez a sua lição de casa, aí nós implementamos o SAP, né, já estamos aí com toda a integração, com toda a tecnologia para fazer o faturamento. Os clientes agora que migram em janeiro, perto de 100 e poucos clientes, já receberam a nossa ligação, o treinamento sobre a fatura que eles vão receber, o relatório. Então, todo esse trabalho tá bastante estruturado. Agora, tem desafios, né? Vão ter questionamentos por parte dos clientes, vão ter imprevistos, vão ter
né? Você está lá no meio da maratona, começou a chover, ou o sol, está muito sol, né? Tem os desafios durante o percurso, mas a gente tem uma equipe bastante capacitada, engajada, proativa, bastante preparada para lidar com essas circunstâncias. O que é importante é manter a nossa cultura, né? Aquela frase que eu sempre digo, problema se mata no ninho, né? Tem gente que gosta de cultivar o problema, né? Ele pega o probleminha, viu lá um ninho, tem um ovinho de problema. Ele vai lá e choca o problema, aí o problema nasce, vira um pintinho. Ele vai lá e alimenta o pintinho, daqui a pouco virou uma ave de rapina, um gavião desse tamanho que vai lá e te mata. Então, é importante essa cultura. Pô, surgiu o problema? Opa, tem um ovinho aqui, um problema. O que você faz? Quebra o ovo. Pum, quebra o ovo, matou. Quer dizer, esse problema não vai crescer. Pode surgir outro, você vai lá, resolve, mas rapidamente, essa proatividade na solução de problemas, na criação de soluções para o cliente é muito importante nesse momento, né? Você está lá na maratona, pô, surgiu uma bolha no pé. O que você faz? Né? Você tem que saber lidar com aquela situação e tal. Porque isso vai acontecer. Então a gente precisa ter esse dinamismo, essa velocidade para se adaptar aos desafios que vão surgir e ter flexibilidade, né? Bem-aventurados flexíveis, porque quando forem dobrados não quebrarão. Então a gente vai sofrer essa pressão, vão ter clientes mais fáceis de lidar, vão ter clientes mais difíceis, vai ter distribuidora que teve um reajuste que prejudica a nossa economia, vão ter distribuidoras que vai ter um reajuste que melhorou a nossa economia. Então é saber lidar com todas essas circunstâncias, mantendo a satisfação do cliente. E para isso a gente precisa estar preparado, né? Precisa estar treinado. Você quer correr uma maratona, você precisa estar treinado. E o treinamento é o conhecimento, é adquirir o conhecimento, é estudar, é se aprimorar, é se preparar, é ver com antecedência. Pô, estou vendo aqui que vai ter algum desafio, né? Essa semana passada eu estava conversando, eu falei, opa, precisamos ligar para todo mundo que vai migrar. Por quê? Porque o cara não está acostumado a pagar uma fatura. Né? Ele está acostumado a pagar só aquela fatura da distribuidora no final do mês. Pô, precisamos reeducar esse cara. Falei, liga para todo mundo. Vamos avisar que ele vai receber uma fatura no começo do mês, um boleto que tem que ser pago em dia, que é assim, assado, vai ser desse jeito. Explica para ele para quê. Grava um vídeo, né? Falei, grava um vídeo explicando, manda um vídeo para o cliente. Então, o que é isso? É antever o problema, é antever um possível problema que possa surgir. Então, é muito importante todo mundo estar ligado e antevendo esses problemas. Como a gente pode solucionar o problema antes até mesmo dele surgir. Então, essa criatividade, essa proatividade, tá estudando, né, tá vendo como outras empresas fazem. Eu assinei, fiz a assinatura da energia solar por assinatura da Flora. Eu aprendi muito com aquilo. Aprendi muito. Por quê? Porque é um lixo a experiência. Eu falei, cara, eu não quero que o meu produto seja um lixo do jeito que é esse aqui. Né? Eu não sei quanto eu economizo. Eu nunca recebi um relatóriozinho falando quanto de crédito veio e que não veio. Eu só recebo um boleto no meu e-mail. Olha que experiência fantástica. A única interação que o cara tem é enfiando a mão no seu bolso e tirando seu dinheiro. Essa é a única interação. Você vai gostar desse cara? Você gosta de quem põe a mão na sua carteira e tira dinheiro da sua carteira? Você não gosta. Não, ninguém gosta disso. Então eu falei, pô, peraí. Né?
Você sabe Aí que eu você falei com a equipe, falei, ó, no nosso boleto, o que precisa ter? Primeira coisa, o que precisa ter? A economia do cliente. Por quê? Eu vou pôr a mão no bolso dele. Mas ele tem que me pagar feliz. Pô, puta, tá valendo a pena essa empresa, economizei tanto. Então, esse espírito que a gente precisa ter, de preparação, de antever o problema, de estar ligado. Tá ligado. Pô, você... Rapaz, aqui, eu acho que, né, na empresa a gente poderia fazer diferente. Pô, se a gente arrumar isso aqui, olha a percepção do cliente. Se colocar no lugar do cliente. Ter um pouquinho de abstração, né, de você se colocar no lugar do cliente. Pô, se eu sou o cliente, estou recebendo esse e-mail que eu estou mandando, o que ele vai entender? Né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção e essa preparação para lidar. Então, mas o que eu digo, cara, é que a gente está bastante preparado e pronto para assumir a liderança da prova. Vamos junto, vamos junto. E é muito bom ouvir você, Lucas, e ouvir essa consistência na fala, porque a minha última pergunta aqui, eu vou cobrir, vai ser quase que redundante com o que você já falou aqui com a gente, dos nossos pilares. Eu ia abordar um pouquinho com você agora, e pretendo fazer isso agora, de pensar os nossos pilares aqui dentro. Ao longo aqui da sua fala, você já foi falando de pessoas, cultura, processos, tecnologia, você já foi ali pontuando. E é essa consistência que dá uma satisfação muito boa de presenciar e de fazer parte, porque é justamente isso que vai nos levando a caminhadas, a provas, a maratonas cada vez mais desafiadoras e de uma forma muito realizadora. Posso falar por mim, pelo menos, que consigo compartilhar desse sentimento. Mas aí, minimamente, Lucas, eu gostaria de ouvir de você também, dentro desses 4 pilares que eu acabei de citar aqui, que são os nossos pilares do Grupo Witzler. Quais seriam as suas expectativas ali de entregas, de desenvolvimento? O que a gente pode contribuir em cada uma dessas vertentes? Tá certo que você já pontuou ao longo do caminho aí, mas se você puder fazer um apanhado do que você enxerga nesses 4 pilares para todo mundo? A gente tem alguns desafios, né? Se você perguntasse hoje, Lucas, qual é o maior desafio da empresa hoje? Né? Você falar, a gente tem um desafio tecnológico. Eu acho que esse ponto está bastante equacionado, né? A gente vem evoluindo tecnologicamente, né? Trabalhamos aí, o pessoal de tecnologia desenvolveu tem aplicado aí o estado da arte em termos de tecnologia de banco de dados. Nós temos um desafio aí de melhorar a usabilidade, algumas coisas. Temos a tecnologia para isso. Né? Os nossos processos são bastante ajustados, a gente tem feito um ciclo aí PDCA minimamente, não tão profundo quanto eu gostaria, mas temos melhorado o processo. A nossa cultura é uma cultura forte, uma cultura muito marcante, que está presente em toda a companhia, nos escritórios, mas o nosso grande desafio são pessoas. Né? Nosso grande desafio é o desenvolvimento e a formação de pessoas. Então, nós precisamos de novos líderes, nós precisamos de novos colaboradores, nós precisamos de novos diretores, gerentes, coordenadores, principalmente pessoas com uma visão mais estratégica, né? Pessoas que enxerguem um pouquinho além.
é algo simples, sabe? É pegar a fatura da Flora. A maioria das pessoas pega, assina lá a energia solar por assinatura, trabalha numa empresa de energia, paga todo mês e não vê nada. Mas tem algumas pessoas que pagam energia solar por assinatura e falam, rapaz, muito semelhante com o nosso produto, e fala, pô, isso aqui tá ruim. E o nosso? Opa, tá igual. Então, é enxergar um pouco além, sabe? É você... esses dias um amigo meu foi fazer um treinamento na Disney, né, junto com o Banco BTG, e depois eu falei, pô, quero marcar um almoço com você. Marquei um almoço com ele e ele começou a contar algumas experiências. Falei, rapaz, isso aqui eu... Falei, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso fazer aquilo. Então é estar conectado, né, com o mundo, né, com o planeta, estar sintonizado, estar com o radar ligado, né? Alguém falou, alguém compartilhou uma experiência de um outro setor, de uma outra indústria, de uma outra... E você está ali, opa, peraí, isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante, isso daqui... E você vai somando e se desenvolvendo. Então, o grande problema hoje que eu vejo é que nós vivemos em um mundo de muitas distrações, né? As distrações que nós temos hoje, elas nos anestesiam, né? Então é muito fácil hoje para a gente sentar 6 horas da tarde em casa, 6h30, e ficar das 6h30 às 11h30 alienado do planeta Terra num celular, vendo TikTok, né? Não é uma realidade distante. Ou então você sentar 6h30 da tarde no sofá e ficar até as 9h30, às 10h30 da noite, 11 horas, maratonando uma série, né? Então, nós vivemos um mundo de distrações. E essas distrações tiram o nosso foco, né? Tiram o nosso foco da família, tiram o nosso foco do trabalho, do desenvolvimento pessoal. E o nosso desafio aqui como empresa, o meu desafio como gestor, é estimular e fazer com que as pessoas tenham um foco no desenvolvimento pessoal, né? Que sejam estimuladas a estar conectada, a se desenvolver pessoalmente. E o desenvolvimento não é simplesmente, pô, vou fazer um MBA, Não, tá ligado, sabe? Tá ligado naquilo que você está fazendo. Tá com o radar ligado. Você não precisa tá 24 horas estudando, vou pegar um livro, vou maratonar, vou fazer, sabe, aquelas mudanças radicais. Não é isso. É você ter um foco no seu desenvolvimento. É você ter uma conversa, você tá, o cara trabalha nisso, mas como que é lá? Né? O que as pessoas fazem lá? Como que funciona? Como que vocês fazem? Como que foi o seu crescimento? Como que você desenvolveu? Mas como que você faz lá? Então, essa conexão com a sua atividade faz com que coisas te acrescentem dia a dia. Mas para isso acontecer, você precisa estar conectado. Se você estiver conectado no TikTok, você está desconexo do mundo, né? Você está desconexo da sua família, você está desconexo do seu trabalho. Então, não é estar 24 horas, você está 24 horas trabalhando, não. Mas eu estou 24 horas conectado, né? Eu estou 24 horas pensando. Às vezes eu estou sentado lá em casa e estou pensando, mas
e aquilo lá, preciso mexer naquilo. Não, aquele relatório e tal. Entendeu? Então, são coisas simples. Hoje de manhã, estava lá na minha mesa, o relatório da economia exponencial. Beleza. Colocaram lá. Não sei nem quem colocou, mas está lá. O modelo. Eu olhei, falei, rapaz, tem uma desconexão do relatório com o contrato. Quer dizer, está muito bonito, está bem feito, está com excelência, mas se você pegar a linguagem do nosso contrato e a linguagem do relatório, tem uma desconexão. O que isso vai gerar? Insatisfação. Problema. Por quê? O cliente vai pegar o relatório, ele tem uma linguagem. Aí pega a fatura, tem outra linguagem. O que ele vai falar? Pô, mas peraí, eu contratei... É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas é uma questão de semântica, é uma questão de linguagem. Então, o que eu busco, que eu tenho falado com a Carol, com o pessoal do RH, é a gente buscar cada vez mais essa abstração, essa visão um pouco algo mais, né? É você escrever um e-mail, você pensar com quem eu estou falando. Eu estou falando com o estagiário da empresa, com o coordenador, com o gerente, com o diretor ou com o dono. Quantos anos essa pessoa tem? Né? Se eu estou falando com um cara de 20 anos, se eu falar, o senhor está... O cara vai... Não. Ou se eu estiver falando com um dono de empresa de 80 anos, é outra linguagem. Então, você escrever um e-mail, você fala, pô, para quem eu estou escrevendo? Né? O que eu quero passar de mensagem? Pô, eu quero passar uma mensagem tranquilizando ele, dando segurança. Por quê? Porque isso aqui é um assunto delicado. Então eu vou caprichar aqui, eu vou incrementar, pôr um cronograma. O cara é um engenheiro especialista, não sei o quê. É o caso, a gente tem um cliente, o Semar. Tem um cara lá que é o gerente de manutenção. O cara é um engenheiro do ITA, tem 70 anos de idade e a gente tem que lidar com esse cara. Ao mesmo tempo que a gente tem outras empresas que é um cara semi-analfabeto que está há 40 anos na empresa, começou como faxineiro, hoje é gerente de manutenção. Como que eu trato o seu Ari do Semar? Como que eu trato esse cara? Da mesma forma? Com a mesma linguagem? Né? Então, talvez esse cara prefira um áudio de WhatsApp. O seu Ari nem tem WhatsApp, talvez. Então, essa inteligência de você saber com quem você está falando, saber a linguagem que você precisa utilizar, saber qual é a dor do cliente, qual é a necessidade do cliente, o que ele espera, qual que é a fonte de insatisfação. Às vezes o cliente está ligando lá reclamando da economia, mas o problema dele não é nem economia. Ele quer um pouco mais de carinho. Né? Tem clientes que ele nem sabe da economia. Sabe o que ele quer? Ele quer um elogio. Né? Tem um cliente nosso, numa indústria aqui em Bauru, que é um dos poucos clientes que a gente assina, é um cara que só quer uma coisa, reconhecimento. Então, quando ele me chama lá nessa indústria aqui de alimentos de Bauru, eu vou lá só para falar, rapaz, olha aqui, ó, olha essa contratação que nós fizemos. Cara, nós acertamos Cara, foi você. Você vê, eu trouxe a oportunidade para você, você entendeu e você conseguiu transmitir para a diretoria. Eu falo, ó, tem cliente meu que a gente fala, refala, e sabe o que o cara faz? Nada. Sabe o que acontece? Não tem economia. Agora você, fulano, ó, isso aqui é mérito seu.
A gente tem que mostrar isso aqui para a diretoria. Marca uma reunião com a diretoria. Ele está interessado na economia? Ele não está. Ele só está interessado em reconhecimento. Agora, tem um cara que é frio. Eu quero número, quero resultado. Não precisa nem me ligar. Então, você precisa saber essa inteligência, você abstrair um pouco. Pô, vamos mandar o relatório. Né? O que é importante no relatório? Às vezes eu pego um e-mail assim, vai mandar um e-mail para o cliente. O que é importante? O que é importante o cara põe em último em letra 5. E o que não é importante ele põe em primeiro em letra 20. Quer dizer, isso mostra o seguinte, que o cara não refletiu sobre aquilo que ele está fazendo. Então, o que nós precisamos fazer? Você vai atender um cliente? Estuda o cliente. Vê quem é o cliente, com quem você vai falar. Né? Toda essa... eu acho que essa conexão, está conectado, está pleno naquilo que você está fazendo. A plenitude daquilo que você está fazendo. Hoje fugir um pouco dessas distrações para que a gente esteja plenamente conectado, buscando a excelência, buscando o aprimoramento. Aqui internamente eu tenho cobrado constantemente uma melhora nos treinamentos, no acompanhamento, uma busca maior pela excelência nos treinamentos, que eu falo para o Caio, Caio, entende o que precisa, não é fazer por fazer, né? Caio, mas não tem nada para falar, qual que é o treinamento segundo? Não sei, não tem... Pera. Cara, qual é a necessidade? O que o atendimento está precisando? O que a migração está precisando? O que a empresa está precisando? Pô, vamos pensar um pouquinho além, vamos buscar ir um pouco mais profundo nas coisas. Então, o convite que eu quero fazer novamente vamos nos desenvolver, vamos estar conectados com o movimento da empresa, estar conectado ao que está acontecendo. Né? Eu vejo que tem gente que está extremamente conectado, engajado, preocupado com esse crescimento, com esse desenvolvimento, e tem gente que não está. Então, o que eu quero, o meu desafio todo mundo está engajado, todo mundo está comprometido, nós sermos um time, né? Todo mundo está ali nessa corrida de revezamento, todo mundo está envolvido nisso. É igual quando nós propusemos no final do ano passado a meta lá dos contratos. Né? Minha expectativa era todo mundo sair envolvido, mordendo, fazer acontecer. Né? Faltaram aí pouquíssimos contratos. Mas faltou. Por que faltou? Porque poucas pessoas se engajaram. Faltou o engajamento de boa parte da equipe. Né? Teve gente que indicou empresa do tio, do primo que trabalha. Foi muito legal. Mas isso foi a minoria. O meu objetivo, né, que estava conversando com a Carol, avaliando, eu falei, Carol, o meu objetivo era criar um movimento da empresa vendendo. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, o que eu quero convidar vocês faça parte desse movimento, faça parte desse crescimento. Né? Vamos junto crescer. A empresa está crescendo, a empresa está se desenvolvendo, nós estamos caminhando a 150 por hora. Se você estiver caminhando a 80, pô, legal. Mas, né, são 70 km por hora
a cada hora você fica mais 70 quilômetros para trás. Então você vai ficando para trás, 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 até que chega uma hora que você fala, pô, eu não faço mais parte disso. Né? Eu fiquei tão para trás que eu estou fora aqui. Então, caminhe na mesma velocidade da empresa, se desenvolva, cresça. Né? Você está num departamento, pô, esteja olhando para onde você vai amanhã, onde tem oportunidade, onde tem necessidade. Né? Esses dias eu estava falando com o Laudenir, falando, pô, a gente precisa de 3 vagas na Exponencial. Né? A gente olhou internamente aqui. E aí, será que vai alguém? Vai, né? Então, tá conectado com esse movimento e está caminhando na mesma velocidade. Então, vamos acelerar, vamos crescer, vamos se desenvolver, vamos estar conectado, cuidado com as distrações, cuidado das coisas que tiram o seu foco. Vamos focar nessas entregas que nós temos a fazer, vamos focar no crescimento. É muito importante o autoconhecimento, né? É muito importante o autoconhecimento. É muito importante você saber das suas limitações e saber das suas habilidades. Então, busca se autoconhecer, né? Tem muita gente que às vezes se acha demais e tem gente que também se acha de menos. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento, saber onde a gente está e o que a gente precisa fazer para dar o próximo passo. Então busca isso no Pink, explora o Pink, né? bem explorado. Pergunta, né? Se abre, né? O que você acha de mim? Pode falar, fala a verdade. Né? Porque se a gente não receber o feedback, não souber aonde a gente está, a gente não consegue, muitas vezes, se desenvolver. A gente fica blindado numa bolha e não consegue crescer. Então, conversa, troca ideia, interage, esteja conectado, conecta com o seu gestor, com o RH, né? Pergunta, se interessa. Quem quer, corre atrás. Então, acho que o recado é esse, dos 4 pilares aqui, Caio. O nosso maior desafio hoje é pessoas. E é isso que a gente tem trabalhado para cada vez mais desenvolver pessoas, né? Tá sempre com a porta aberta da empresa para quem quer se desenvolver e vamos em frente. Vamos acelerar. Vamos. Convite aceito. Vamos em frente. Lucas, que aula. Obrigado pelo momento, pela primeira hora da nossa segunda-feira ter sido tão simbólica, ter sido tão energizada de uma forma positiva para a gente olhar para o futuro, olhar para esse momento que a gente está passando. Fomos de mega médio em cargos para desenvolvimento pessoal. A gente conseguiu olhar uma vasta gama aqui de itens que a gente pode contribuir aqui dentro, tanto do corporativo quanto do pessoal. A gente pode alinhar muita coisa, a gente pode ouvir melhor, a gente pode falar melhor. Tudo isso vem dentro desse desenvolvimento pessoal que você frisou tanto. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vamos para cima. Isso aí. Gente, brigadão por mais uma Universidade Wietzler. Eu encontro vocês semana que vem, beleza? Forte abraço a todos, ótima segunda e até lá. Tchau, tchau.